Olá! Novamente sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal. Não esquece de curtir, se inscrever para ter sempre conteúdos atualizados ligados à área de experiência com o cliente, varejo, estratégias e muito mais. O tema de hoje é a evolução do saque, né? Como isso tem passado por transformações e é cada vez mais importante a sua empresa investir tanto em ferramentas quanto em pessoas preparadas para esse cargo. Eu já tenho aí minha certa idade, minha experiência, e eu posso dizer que eu fui de uma geração, né, que nasceu da década de 80, vivenciou muitas transformações num curto espaço de tempo e que foram fundamentais para a gente se adaptar muito mais ao mercado de trabalho hoje. Então, como que era o comércio antes? Era literalmente o cara a cara. A gente ia lá nas mercearias de bairros, não existiam hipermercados, por exemplo. A gente ia nas mercearias, a gente tinha uma caderneta, acertava por mês, né? Não tinha aquela variedade de produto, mas eram produtos que abasteciam a gente no dia a dia, numa primeira necessidade. Eram um pouco mais caros, né? Porque eram comprados em pouca quantidade, não tinha muita negociação. Mas o dono do estabelecimento, ele sabia muito bem quem eram os clientes, qual era a média que eles consumiam e quais eram os produtos que eles mais compravam. Todo mundo sabia, mas isso tudo era o quê? Naquele contato direto e através do feeling que a gente fala, da percepção. Podíamos até ter um controle, alguma coisa escrita, mas nada de sistema que hoje nos desse tanta informações de dados como nós temos hoje. Aí na década de 80, teve uma explosão de multinacionais vindo para o Brasil, então aí foram as grandes redes de hipermercado que chegaram, as grandes redes de fast fashion que nós temos hoje também. Então começou a ter uma mudança e isso de certa forma até prejudicou os pequenos negócios porque eles não tinham mais como negociar em escala e começaram a perder porque o cliente preferia então pagar mais barato, já ir lá fazer uma compra em um lugar só e ganhar também na economia. Então isso acabou gerando a tendência que nós temos hoje de frequentar os hipermercados, supermercados e tudo mais. A gente vê poucos comércios de bairro, né, daquela linha. Hoje até existem, mas eles são para outro tipo de segmento, né? Então para aquela coisa mais emergencial que a gente utiliza, não que fosse para a gente fazer as nossas compras diárias. E aí com essas mudanças de hábito de consumo, também houve uma necessidade do cliente começar a falar com os fabricantes, porque antes também não tínhamos essas regalias, digamos assim, né? Então a gente comprava o produto estragado, tinha que muitas vezes trocar lá na vendinha, a vendinha às vezes não trocava, e o consumidor é que ficava na mão. Foi através disso, inclusive, que surgiu o Código de Defesa do Consumidor, porque aí o consumidor sempre saía prejudicado nessa história. E aí, com essa necessidade, as empresas instalaram as linhas telefônicas, né? Foi quando surgiram as linhas fixas também no Brasil. E quem se lembra dessa época, era um custo absurdo, né? Poucas famílias poderiam ter. Hoje seria em torno de 5 a 7 mil reais, fora os custos de ligação que eram muito caros. Então, o telefone era para uma necessidade, e aí por isso que as empresas implantaram um sistema de telefonia para começar a receber o cliente e ter essa interação e contato direto com eles. Depois surgiram as linhas 0800, então só grandes empresas poderiam bancar essas ligações gratuitas. Então isso já se tornou um grande diferencial na época pelos custos das ligações que nós tínhamos. Então foi uma inovação para o saque e conquistou a confiança de algumas pessoas sobre as marcas por conta disso. Depois disso, na década de 90, digamos assim, o saque agora ele está na era 2.0, ou seja, começaram a surgir os e-mails. Olha só que interessante, né? Então, o cliente ele não precisava só ligar, ele poderia mandar um e-mail, e aí começou uma mudança de comportamento também, porque as pessoas começaram a escreviam e-mails gigantes, né? Relatando sobre as suas insatisfações e tudo mais, e isso começou a gerar uma mudança de comportamento nas empresas, porque antes era só na ligação. E agora isso poderia chegar inclusive até os próprios gestores da empresa, não ficava centralizado apenas na equipe de atendimento ao cliente. Então foi uma evolução, depois vieram os websites também, e começaram a criar formação de marca e contato e interação com o cliente muito maior.
Quando que o saque começa a surgir de 2.0 para 3.0? A partir dos anos 2000, com a entrada das redes sociais. Então a primeira que entrou ali, que foi um grande avanço, foi o Orkut, mas a entrada do Facebook acabou, de certa forma, gerando essa disseminação e ainda é um canal de grande força para o consumidor se expressar e colocar a sua opinião, seja ela positiva ou negativa. Nessa época, as empresas também não estavam preparadas para essa mudança de comportamento do consumidor, porque aí era uma exposição pública, né? Antes a gente ligava, a gente passava e-mail, ficava tudo dentro da empresa. Aí não, com a rede social tudo começou a aparecer. Conforme as pessoas foram entrando e acessando, a visibilidade foi aumentando. Então, aquela velha premissa que a gente tinha do marketing, em que se eu falava mal, falava para geralmente 10 pessoas, na rede social isso multiplicou para 100, para 1000, para 10 mil, e hoje a gente tem campanhas que viralizam muito, então pode ser para o lado positivo ou negativo também. Então foi uma fase de adaptação, mas foi o fator primordial para as empresas pararem e olharem, entenderem, olha, o cliente tem voz, hoje ele está um pouco mais poderoso e a gente precisa se adaptar a esse novo cenário. Quando a gente fala de saque 3.0, a gente também pode utilizar da fidelização. Então foi a partir daí que eu também comecei a entrar um pouco mais no detalhe do meu consumidor. Com as redes sociais, eu comecei a ter muito mais base de dados para conseguir atingir um pouco mais o meu público. Então, aquilo que o Zé da Vendinha sabia do público dele quando frequentava o mercadinho, hoje a gente faz através dos dados. Então, a gente tem condições em segundos saber se o meu público é de uma determinada faixa etária, de uma determinada classe social, em que regiões eles estão. Então, tudo isso ajudou a segmentar. Então, essas interações dos clientes trouxeram muito mais ferramentas para que a equipe de marketing e a equipe também de desenvolvimento de produto, a equipe de pós-venda, pudesse ser muito mais assertiva em tratar com o cliente. E quando a gente fala na evolução 4.0, que é o estágio que a gente está hoje, digamos que ele é uma modernização e uma unificação do SAC 3.0. Aí, nesse caso, a gente prioriza a experiência. Os dados são o fator primordial para fazer a gente interagir e ser muito mais assertivo com o cliente. Então, a gente não precisa mais criar campanhas de marketing disparando a mesma informação para todo mundo, né? Se eu tiver com um novo produto só para mulheres, eu segrego e eu vou por faixa etária, eu posso ir por profissão, então eu consigo detalhar muito mais. As outras tecnologias também foram fundamentais para essa mudança. Então, por exemplo, o WhatsApp se tornou uma ferramenta de comunicação fundamental hoje. Até o e-mail se tornou mais obsoleto. Às vezes a gente tem que mandar o WhatsApp para avisar que mandou um e-mail, porque as pessoas não leem mais nessa velocidade. E eles estão lá constantemente no WhatsApp e leem 90% das informações que a gente hoje manda. Então, o SAC 4.0, ele produz essa comunicação muito mais personalizada, mais detalhada com o cliente e facilita os canais de comunicação, porque aí ele tem meios de interação hoje com a empresa diversos. Ele escolhe a opção que ele quer para entrar em contato com ela. Olha que situação fantástica hoje. Por exemplo, vou citar o caso do WhatsApp mesmo. Tem cliente que às vezes ele entra em contato via WhatsApp para ter uma primeira informação, para de repente ir na loja e fazer uma compra. Então isso é o conceito de omnicanalidade que a gente fala. Então eu começo num canal e eu termino em outro. Você tem hoje inteligência artificial e ferramentas, né, os chats, os robôs, né, ou bots que a gente fala, que ele já faz uma primeira triagem e evita que o cliente perca tempo e a gente também demande uma falta de produtividade da equipe. Então você vai lá e coloca, olha, qual é o motivo do seu contato? Número 1, quero comprar. Número 2, quero saber sobre o produto. Número 3, eu quero fazer uma reclamação. Quando a pessoa clica na numeração, o sistema faz automaticamente essa verificação e distribui a informação mais rápida para o cliente, evitando que fique lá pulando de etapa em etapa até chegar na necessidade do que ele precisa. Agora imagina também você utilizar um WhatsApp, por exemplo,
para ser muito mais assertivo com o seu cliente. Então, no vídeo anterior, eu falei a respeito da pirâmide de experiência do cliente. E essa parte de WhatsApp, ela ajuda muito nessa etapa, quando a gente diz de ser proativo e correr antes do cliente precisar identificar um problema. Então, imagina isso para um tracking de mercadoria. Então, toda etapa que a mercadoria tiver, você sinalizar ao cliente via WhatsApp: olha, sua mercadoria está a caminho, a previsão de chegada em tal hora, olha, você é o próximo da entrega, né? Já existem ferramentas impressionantes para isso, e isso é muito importante hoje para você buscar ser mais proativo em seus processos e no seu contato com o cliente. E aí, para finalizar, então, quando a gente diz, né, a evolução do saque 4.0, significa que cada vez mais a gente vai ter que simplificar a vida do cliente. Então, esse negócio de as próprias centrais telefônicas com esses montes de caminho, digite 1 para, aí você entra lá na situação, aí você tem de 1 a 9 de novo para entender, para discar. Isso é muito ruim. Então, faça uma pesquisa, identifique. Olha, a maioria das pessoas, quando elas ligam, elas querem saber tal informação. Deixe um pouco mais simples essa informação para o cliente, para que ele evite ficar toda hora tendo que ouvir, esperar, e às vezes a triagem em si, só ela já leva muito mais minutos do que a própria ligação. E utilizar os dados a seu favor para trazer essa experiência de compra para o cliente muito melhor. Então, investir em um sistema que filtra essas informações, que é o que a gente fala de um bom CRM, né, que é um sistema que faz toda a filtragem de dados dos clientes, é hoje ferramenta básica para qualquer empresa. Não, né, existem diversos tipos de categoria de softwares que fazem isso, mas que a sua empresa precisa investir para ela ter de fato as melhores informações. Então, imagina uma concessionária que trabalha com reparos de peças, de revisão de veículos. O que ela não tem de oportunidade quando o software dela é preparado para sinalizar a equipe de vendas para entrar em contato, lembrar o cliente que ele tem que trocar o óleo, né, que já chegou na fase da revisão número 4, enfim, o tanto de situações proativas que você pode produzir para o cliente, que ele vai falar: que marca fantástica, né? Eu não preciso me preocupar porque ela se preocupa comigo. Isso é muito importante. Então, eu recomendo, no final do vídeo eu vou deixar aqui o vídeo anterior sobre a experiência do cliente, para você entender essa pirâmide e buscar evoluir a sua operação, capacitar a sua equipe. Eu volto sempre a dizer, pilar são sempre processos, pessoas, sistemas, para que você garanta uma boa experiência para o cliente. Espero que você tenha gostado, não deixe de curtir o vídeo, novamente se inscreve no nosso canal e a gente se vê até a próxima sessão. Obrigada!